Os alunos estão cada vez mais desatenciosos? É verdade. Cada vez mais descomprometidos, desrespeitosos, desatentos? É verdade também. É verdade também que os pais não ajudam, é verdade que o governo não ajuda, que não há recursos, que as salas de aula estão cheias e que nós temos um monte de burocracias que acabam fazendo com que a gente perca tempo que poderia ser utilizado para ensinar, que é a nossa missão. Agora, se você é um professor que repete tudo isso apenas com o objetivo de se lamentar ou de terceirizar uma parte dessa responsabilidade para se eximir da própria parte nisso tudo, este vídeo não é para você, este canal não é para você. E eu peço que você deixe aqui o seu comentário, talvez me xingando, é, de forma respeitosa, se é que isso é possível. Dê um dislike no vídeo e vá para outro lugar, porque de fato aqui não é o seu lugar. Eu quero falar para professores que, apesar de todas essas mazelas que existem, ninguém está negando isso, mas que apesar de tudo isso, têm uma vocação, querem seguir esta vocação e acreditam, sim, que podem fazer alguma coisa para mudar isso. Então, este vídeo, acreditando agora que só tenho professores aqui vocacionados, empenhados e verdadeiramente esforçados, não só com discursos belos que se posta no Dia dos Professores, falando que se tem orgulho, mas que de fato, mesmo calados às vezes, estão empenhados para fazer um trabalho melhor. O que eu quero com este vídeo? Eu quero te trazer 3 conselhos para que você, apesar de todas essas dificuldades, permaneça na sua missão, no seu propósito, no, na sua vocação. Consiga, de fato, escrever a sua biografia da maneira como você foi chamado para estar no mundo, para exercer a sua função no mundo. E para isso, eu vou falar de 3 aspectos: de fome, de poder e de controle. E os 2 primeiros aspectos eu vou explicar, eu vou discutir, refletir sobre eles a partir de uma homilia que ocorreu na última missa em que eu frequentei, no domingo passado, e que me fez refletir muito a respeito desta questão do desânimo do professor. E outras coisas também aconteceram na semana para que isso me fosse, para que eu me sentisse incomodado com essa questão, porque muitas das vezes as pessoas comentam em algum post meu do Instagram falando que aquilo que eu digo é balela, que é fantasia, que não funciona, que eu nunca entrei numa sala de aula, o que evidentemente não é verdade, afinal de contas eu tenho 14 anos de sala de aula, inclusive em escolas públicas lotadas, em regiões do entorno, né? Em regiões, às vezes até, eu cheguei a dar aula para a EJA à noite, numa cidade que é praticamente interior de Brasília. As pessoas não conhecem muito bem aqui, mas talvez quem conheça a Braslândia sabe o quanto isso é afastado do que a gente conhece como capital. Então, não há razão nenhuma para se falar que eu não tenho essa experiência. Enfim, comecemos então a falar sobre o que essa homilia me trouxe, inclusive de acalento, para dizer que eu estou no caminho certo. Então vamos começar falando primeiro de fome e poder. Nesta homilia, esta homilia foi sobre aquele episódio do Evangelho em que Jesus é tentado por Satanás. E Satanás fez 3 tentativas, e dentre essas 3, nós temos uma em que Satanás tenta Jesus devido a uma fraqueza dele naquele momento em relação à fome, afinal ele estava ali há 40 dias no deserto. E o outro episódio em relação a poder, que Satanás oferece, né, todo aquele território para que ele pudesse governar, caso ele caísse na tentação. Então, nós temos aqui, o Frei ele fez uma metáfora em relação, e trouxe para os dias atuais, trouxe uma reflexão para nosso próprio desenvolvimento pessoal, que foi o seguinte: ele associou a fome à aos nossos desejos materiais. Não só a fome física de alimento, mas as nossas fomes, por exemplo, por dinheiro, por bens materiais, por reconhecimento, algo do tipo. E ele associou o poder
a essa capacidade de direcionar as coisas e não necessariamente para o bem. Então, uma pessoa que tem poder, ela pode, a própria palavra já diz, né? Ela tem o poder de direcionar algumas decisões, algumas ações, ela tem influência sobre outras pessoas, mas que nem sempre isso vai ser direcionado para o bem comum. Então, vamos pegar esses dois pontos primeiro, a fome e o poder. E a gente entra primeiro na parte da fome. E aí eu quero reproduzir aqui exatamente a fala do Frei no momento em que ele falava a respeito de fome. E ele fala o seguinte: então, meus amigos, que esta quaresma seja o momento para refletirmos. Agora é a parte importante. A minha vida material, a minha vida funcional realmente mata a minha fome? Então veja, ele acrescenta a questão material a questão funcional. Para que eu funciono, para que eu sirvo? E no nosso caso isso inclui a nossa profissão. Então, a nossa profissão, aquilo que eu busco também materialmente, porque ele fala disso antes, isso está me preenchendo, está matando a minha fome. E agora a gente está falando de uma fome não mais a nível físico. Nós estamos falando de uma fome a nível afetivo, a nível espiritual. E ele completa justamente sobre isso. Eu realmente entendo que precisamos de outras coisas ao lado dessas questões materiais, inclusive afetivas, para que eu possa preencher a minha vida com significado, com sentido. Então, isso para mim tem totalmente a ver com a questão da vocação. Quando uma pessoa, ela só reclama, ela só se lamenta e no final de contas ela só se vitimiza, independentemente se é na profissão de professor ou em outra profissão, a mim está claro de que não existe um propósito ali, de que não há uma tentativa de preencher uma fome muito mais elevada do que essa fome material. A vocação, ela é, ao meu ver, um chamado. Vocação tem essa origem, a palavra tem essa origem, é um chamado para que você atinja um propósito. E que à medida que você percorre o caminho em direção a atingir esse propósito, você constrói uma biografia com sentido. Independentemente daquilo que está acontecendo no caminho, a despeito de todas as dificuldades, conforme essas que eu já citei no início do vídeo, você permanece, porque para você há algo para muito além disso. Há algo mais elevado do que isso. E quem tem uma religião, como é o meu caso, pode associar isso a fazer tudo para a glória de Deus. E para mim é este o sentido de estar na minha profissão. E eu acho que isso fica bem claro quando eu olho para a minha história. Por exemplo, desde sempre eu gostava de brincar de escolinha, eu no colégio sempre gostava de ensinar as pessoas, e as pessoas falavam: "Nossa, mas como você ensina bem?". E aí, à medida que eu fui chegando ao final do ensino médio, eu fui definindo que eu gostaria de fazer licenciatura. E eu fui ouvindo de outras pessoas, inclusive de professores, que eu era muito inteligente para escolher esta carreira. E eu pensava assim, cara, mas não é justamente inteligente que um professor precisa ser? Só que, de forma com muito discernimento, a minha mãe virou para mim e falou assim: é isso que você quer fazer? É isso que. Este é o seu chamado? É a tua vontade? Então faça. Porque a maioria dos argumentos era: ah, você vai ganhar mal. Ela falou o seguinte para mim: os melhores nunca vão ficar sem emprego e eles nunca vão ganhar menos. Seja o melhor. Ela falou isso para mim e com isso eu segui o conselho e falei assim: eu vou ser o melhor. É isso que eu quero. Então é isso que eu vou buscar. E mesmo depois, ninguém me enganou sobre entrar na profissão e que eu teria todas essas mazelas e que talvez ganhasse pouco. Inclusive, eu não posso reclamar daquilo que eu atingi. Eu acho que quando a gente se doa para uma determinada causa, a gente é recompensado por isso. E quando a gente tem uma certa vocação, eu acredito muito que Deus nos fornece os talentos e que a gente deve usar esses talentos para atingir esse propósito. Então, tudo isso faz com que a gente vá recebendo graças ao longo do caminho e faz com que a gente suporte a cruz que a gente escolheu carregar. E aí eu quero terminar esta parte com uma frase do Viktor Frankl, que
eu acho que é uma outra pessoa também que vale muito a pena a gente ler para entender essa questão do sentido da vida. E ele fala o seguinte: nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades, em geral, do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Eu vou ler de novo porque eu acho que não ficou muito bem o fraseamento aí. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Ou seja, se a gente tem a consciência, se a gente sabe qual é a missão, qual é o propósito que nós temos na vida, isso vai proporcionar uma resistência, uma capacidade de superação de todas essas mazelas. Primeira coisa, tenhamos consciência dos nossos propósitos. Este é o primeiro conselho. E caso a gente entenda que não é este o propósito, tá tudo certo. Que a gente faça uma transição de carreira e vá usar os nossos talentos para a vocação para a qual nós somos chamados. Então, este é o primeiro conselho. E aí passamos para a segunda questão, que é o poder. Então, conforme eu falei, poder está relacionado com você ter a possibilidade de direcionar situações, de tomar decisões, de gerir pessoas. E isso pode ser feito de várias maneiras. A gente pode usar desse poder para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Por exemplo, quando a nós é dado poder por meio de outras pessoas, então quando você é eleito por alguma coisa, você é eleito para ser coordenador de curso, ou eleito para ser um presidente, talvez, você foi colocado ali porque as pessoas te dão credibilidade. Então, o que se espera é que você use deste poder em benefício daquelas pessoas que te colocaram lá. Esta seria a maneira saudável de exercer o poder, apesar de a gente saber que em grande parte dos casos não é isso que acontece. Em grande parte dos casos, na verdade, o poder ele é exercido para o bem da própria pessoa que está lá naquela cadeira, naquele cargo. Uma forma de egoísmo. Porém, eu quero trazer aqui a questão do poder que nós temos, nós professores temos. E que, à medida que nós utilizamos esse poder da maneira correta, isso também vai dar mais sentido àquilo que nós estamos fazendo, à nossa profissão. E aí aqui eu trago mais uma frase do Viktor Frankl, que vai chancelar isso que eu estou dizendo. Inclusive, o próprio Frei, durante a homilia, falou isso, que, para ele, o poder ele deve ser utilizado para o bem, para o serviço a outra pessoa. E isso tem tudo a ver com a nossa profissão. À medida que a gente sai do nosso egoísmo, que a gente entende que nós estamos ali para servir ao outro, nós nos despimos de toda essa carga negativa que as coisas ruins da nossa profissão têm. Mas, citando aqui o Viktor Frankl, ele fala o seguinte: se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Então, para ser algo além, no sentido de algo mais elevado, é além de sair de si, de sair do próprio egoísmo para servir aos outros. O que é isso senão aquilo que nós temos que fazer quando nós estamos falando da nossa profissão? E, inclusive, porque eu penso que a educação ela é um meio para que você salve almas, para que você direcione almas para o céu. A minha questão religiosa me permite entender dessa forma. E eu entendo que a educação, enquanto uma possibilidade de você dar ao aluno a possibilidade de atingir conceitos mais abstratos, você dá a ele também a possibilidade de chegar mais perto de Deus, mais perto de compreender a santidade, mais perto de tocar aquilo que não é material. Então, eu vejo que como professor, usando do meu poder, poder que a mim é dado, para ser útil ao outro e com o objetivo de elevar almas, de forjar personalidades melhores, de dar maturidade ao estudante, e sim por meio do conteúdo também, porque eu acho isso importante, eu estou atingindo o meu propósito de vida, tendo mais sentido na minha vida. Estou exercendo a minha vocação conforme eu gostaria. Então, o meu segundo conselho para você é: pense sempre em se despir do próprio egoísmo para entender a sua utilidade para o outro. Como você pode ajudar o outro
a se direcionar em relação à santidade, porque a nossa santidade também, ela demanda que nós direcionemos outras pessoas para lá. E por último, que aí já está um pouco, não estava falado na homilia, é sobre controle. Quando a gente fala sobre o governo não ajudar, as famílias não ajudarem, nós não termos recursos suficientes, as turmas estarem lotadas, muitas das vezes nós não temos controle sobre esses aspectos. Nada que a gente vá fazer vai mudar isso, pelo menos ali dentro da nossa sala, no espaço, no tempo que nós temos ali com os nossos alunos, isso não é possível de se fazer. Então, à medida que a gente quer ir em direção a este propósito que eu mencionei, nós temos que pensar o seguinte: dentro das minhas possibilidades, o que eu posso fazer? O nome disso é autorresponsabilidade também, porque eu também sou parte do problema. Eu não posso simplesmente jogar a culpa, às vezes em entes até abstratos, porque quando a gente fala assim, o governo, a família, cara, é tão abstrato. Cadê o CPF envolvido nisso, né? Então, às vezes quando a gente joga isso para outros entes, é uma tentativa de não se responsabilizar, de tirar o nosso do campo, né? De não querer fazer a nossa parte. Então, a gente reconhece que existem sim essas dificuldades, seria uma loucura dizer que não existe. Porém, a gente pode fazer aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que nós podemos fazer dentro daquele pequeno espaço, com aqueles poucos alunos, aquele pouco tempo, às vezes de 50 minutos por semana, é possível mudar a realidade, é possível direcionar esses alunos. Então, o meu terceiro conselho é: não tente ter o controle sobre aquilo que você não tem controle. Eu entendo que quando a gente consegue juntar todos esses três princípios que eu trouxe aqui, a gente vai ter uma caminhada muito mais leve dentro da educação. A gente vai entender que existe sim possibilidade da gente mudar, e eu não estou falando de coisas que eu imagino, eu já vi isso acontecer. Eu vejo na minha sala de aula, eu dou aula para a escola pública, eu dou aula na periferia, e eu já vi estudantes me falando: professor, muito obrigado por tudo, você mudou a minha visão a respeito da escola. Isso é concreto. Eu vejo na minha sala de aula. E aquilo que eu ensino dentro da certificação é sobre isso, sobre o quanto, a partir desses meus pensamentos, desses meus princípios, eu consigo concretizar. Não é uma utopia achar que a gente pode mudar a educação dentro da sala de aula. Eu acredito sim, eu só acredito que não vai vir, que a educação não vai ter mudanças a partir de um gabinete. Ela vai ter mudanças a partir de um grupo de professores que, ali dentro da sala de aula, à medida que vão fazendo o seu trabalho, que vão mostrando resultado, vá contaminando outros professores para que eles passem a acreditar que isso é possível. Inclusive, talvez um conselho a mais aqui para concluir e para trazer uma grande ideia desta comunicação que eu estou fazendo aqui, desse vídeo, é que você não se deixe contaminar por essas pessoas negativas. Fica parecendo que é clichê, mas é um fato. Quem quer ser águia tem que andar com águia, não andar com cobras. Ou ainda, aquela questão de você ser a média das 5 pessoas com quem você convive. Se você se deixa contaminar pelas pessoas que estão reclamando o tempo todo, que não estão querendo estar onde elas estão, vai chegar uma hora que você vai acabar acreditando que aquilo ali realmente não tem solução. E eu estou aqui para dizer que tem sim, e eu já vi na prática. Outros professores já viram na prática quando eles aplicam aquilo que eu já ensinei. Então, esta é a grande mensagem. E eu quero deixar mais duas frases aqui, uma do Frei Vicente, que foi quem fez a homilia, e a outra do Viktor Frankl. E mais uma também que eu acabei de pensar, que eu acho que é importante também. Jesus nos ensina que o deserto é o lugar de crescimento, é um lugar de dificuldades, de solidão, inclusive. Quantas vezes a gente não se sente sozinho em algum lugar que só a gente está tentando, só a gente está acreditando? Mas mesmo na dificuldade, é um lugar de crescimento. E o Frankl fala o seguinte: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, a nossa visão.
A gente não tem o controle sobre o que está acontecendo fora da gente, mas a gente pode mudar a visão que nós temos sobre aquilo, as nossas ações as ações que vamos proceder a partir daquilo. Então, a partir da hora que eu me forjo, e uma das minhas defesas muito grande em relação aos professores é que, antes de querer buscar metodologias inovadoras, antes de querer melhorar a didática, nós precisamos de uma autoformação. Porque o professor que ele quer mudar o aluno, antes ele mudou a si mesmo. Para terminar, finalmente, eu quero deixar aqui uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Eu acho que resume todo o espírito do que eu trouxe aqui. Tudo aquilo, eu não sei se vou me lembrar exatamente da frase que ela disse, mas ela diz mais ou menos o seguinte: muito custa o que muito vale. Então, se algo vale muito, se algo vai nos preencher de propósito, conforme o que eu disse aqui durante este vídeo, isso vai custar. É justo que muito custe o que muito vale. Lembrei a frase completa. Então, eu deixo você aqui com esta mensagem. Compartilhe este vídeo com um professor que, por vezes, você percebe que ele é esforçado, mas que ele já está desanimado. E caso você queira conhecer a certificação Professor Classe A, vê se faz sentido para você também. O link está aqui embaixo. Você pode acessar e ver o que eu proponho dentro desta formação. É isso, eu te vejo no próximo vídeo e até lá.